bem com vocês? Vamos dar início à nossa quinta aula. E agora nós vamos falar sobre indicadores de desempenho na UAM, a bússola da gestão. Já me apresentei, não vou me apresentar novamente, vocês já estão cansados de saber quem sou eu, então seguimos. O objetivo desta aula é capacitar o nutricionista, o gestor, o técnico em nutrição, enfim, todos aqueles profissionais da área de alimentação a implantar, analisar e utilizar indicadores gerenciais como ferramentas de monitoramento e tomada de decisão. Quais são os tipos de indicadores na UAM? Né? Nós temos os indicadores quantitativos, que são os indicadores que eles medem. O que eles medem? Volume, tempo, custo, produção. Exemplos de indicadores quantitativos: CMV, que nós já falamos sobre na última aula, tempo médio de atendimento, número de refeições por funcionário, que é a produtividade, e quantidade de sobra ou resto em gestão. Nós temos também os indicadores qualitativos. Eles medem satisfação, percepção, preferência, qualidade sensorial. Alguns exemplos: índice de aceitabilidade das preparações, feedback dos comensais, então a gente pode ter ali livro de sugestões, pesquisas, avaliação visual de apresentação dos pratos. Os quantitativos mostram o que está acontecendo. Os qualitativos explicam o porquê. Quais indicadores você tem utilizado na sua unidade? Eu quero que vocês me falem sobre, né? Comentem aqui, mandem no grupo para que a gente possa discutir sobre isso, tá bom? O primeiro indicador que eu vou trazer, e a gente vai fazer uma revisão, é o CMV, né? Que é o custo de mercadoria vendida. Como vocês já sabem, ele representa o valor gasto com insumos utilizados para produzir as refeições servidas em determinado período. Fórmula básica do CMV: estoque inicial mais compra menos estoque final. Camila, por que a gente precisa acompanhar o CMV? Gente, ele avalia o quanto está sendo gasto por refeição e permite identificar desperdícios ou falhas de planejamento de compras, tá? O CMV é uma das principais ferramentas de gestão de custos na UAM. Na prática, um CMV elevado sem justificativa indica falhas na execução. Exemplo: perda de alimentos, falha no porcionamento, requisições erradas. Então, nós já falamos um pouco sobre tudo isso aqui, né? A importância, inclusive, da requisição. Então, vamos a um exemplo real. A unidade X servia 1.000 refeições por dia. O CMV ideal dela é 3,50, mas estava em 4,20. O impacto mensal disso é de 14 mil a mais. Então, vocês conseguem entender? Quando a gente traz a clareza de números, de dados e fatos, o quanto muda o jogo, o quanto é importante. Agora, vamos a um tema que eu adoro, né? CMV em ação, do indicador à decisão. CMV em ação, do indicador à decisão. Exemplo realista: a meta do CMV é 3,50 por refeição. O CMV atual está 4,10. A diferença é de 60 centavos. A unidade serve 1.000 refeições, o impacto mensal, a gente vai calcular a diferença, né, de 60 centavos vezes 1.000, vezes 22 dias, então nós chegamos no sobrecusto de 13.200. É isso aqui, é a mesma coisa disso aqui, ó, desse slide que eu estou mostrando para vocês. Mas aqui eu trouxe de uma forma diferente, tá bom? Como que a gente faz a investigação dessa causa, né? Exemplo: subiu o preço da carne e do tomate nos últimos 2 meses, o consumo da carne aumentou. Exemplo: porcionamento falho ou cardápio mal equilibrado, alta sobra limpa em preparações com proteína animal. Aqui a gente vai entendendo que
Uma coisa está ligada à outra, um indicador está ligado ao outro, tá bom? Agora vamos falar sobre indicações práticas com base no CMV. O que a gente pode fazer dentro da nossa unidade para conseguir reduzir isso, reduzir esse CMV e mantê-lo na meta? Renegociação com o fornecedor. Então, eu indico para vocês usarem dados de aumento no custo de insumos e aí um tipo de argumento. O nosso CMV subiu 60%, 60 centavos por refeição. Observamos que o tomate e a carne estão entre os vilões. Podemos revisar o valor ou condições de entrega para evitar rescisão de contrato e manter o volume? Gente, aqui não existe amizade, não, tá? A gente precisa olhar para a saúde da empresa, olhar com atenção, com zelo e ter este cuidado. Por isso que quando a gente vai montar, por exemplo, o nosso cardápio, é importante a gente se atentar ao que é essa sazonalidade, se atentar, por exemplo, peraí, tá na época de chuchu? Peraí, eu vou fazer o meu cardápio com a tabela de preço de hortifruti aqui do lado, na minha mão. Vocês conseguem entender? Algumas alternativas: troca de fornecedores, negociação de sazonalidade, acordo de volumes maiores por menor preço. Exemplo: ajuste no cardápio, redução temporária de itens com maior impacto no custo, substituir carne bovina por frango ou ovos em algumas refeições. Gente, isso aqui é um exemplo, uma sugestão. Não levem tudo a ferro e fogo. Lembrando que a maioria das unidades tem um termo de referência, a maioria das unidades tem um contrato e isso precisa ser seguido, tá? Por exemplo, eu já vi unidades que dá para servir o ovo e tem preparações de ovo que fica, ó, maravilhosa. Dá para servir uma torta, né, como prato principal. E isso faz o quê? Equilibra o nosso custo, tá? Inserção estratégica de preparações com bom aproveitamento. Exemplo, carne de panela, ela pode virar o quê? Escondidinho no dia seguinte. Lógico que nós precisamos trabalhar de forma que o nosso planejamento não vai ter sobra, até porque a gente sabe que esse reaproveitamento, né, ele não é o ideal. Por mais que, assim, tudo que sobra na rampa é descartado, certo? Então, a gente pode reaproveitar de um dia para o outro aqueles alimentos que não tiveram exposição. Mas isso, gente, com muito cuidado, na temperatura correta. Por favor, sigam a legislação e as orientações corretas, tá? Outro ponto importante: introdução de guarnições de menor custo e maior saciedade, legumes assados, farofas nutritivas, purê, macarrão. Aqui eu trouxe para vocês verem um gráfico onde mostra a evolução do CMV. Então, por exemplo, aqui em maio o CMV estava 3,50. Aqui em junho o CMV estava 4,10. Em julho, após a negociação, após todas essas sugestões seguidas, nós caímos para 3,60, né, com as ações corretivas. Esse gráfico mostra a evolução do CMV por refeição. Maio dentro da meta, junho, aumento devido a insumos mais caros, julho, queda após renegociação e ajuste de cardápio. O CMV, ele não é só número, ele aponta onde está o furo e nos dá ferramentas para agir com estratégia. Agora, vou beber uma água, tá? Espero que vocês, ao assistir esta aula, estejam hidratando, porque aqui nós temos água, nós temos cafezinho. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre um outro indicador muito importante, é o quê? Sobra limpa e resta em gestão. O que é? Sobra limpa, alimento produzido, mas não servido. Excesso de preparo. Então, esse alimento, ele não foi exposto. Vocês concordam comigo? Ele não foi exposto, tá? Então, de certa forma,
é, a gente consegue reaproveitá-lo. O ideal, gente, é não ter essa sobra, é não existir isso aqui, tá? O ideal é isso. Deixa eu só. Aqui, achei. Então, o ideal é não existir essa sobra aqui. É a gente trabalhar com planejamento e uma produção escalonada de forma que não vai ter sobra por excesso de preparo. Como que eu faço isso? Conhecendo a minha unidade, né? Entendendo qual que é o meu consumo diário, meu per capita por pessoa, né? Desta forma. Resta ingestão, alimento servido e não consumido pelo comensal. Por que acompanhar? Sobra limpa alta, falha no planejamento de produção, resta ingestão alta, baixa aceitabilidade ou erro no porcionamento. Na prática, esses dados ajudam a corrigir o planejamento do cardápio, melhorar o dimensionamento e avaliar a aceitação das preparações. Espero que até aqui vocês estejam compreendendo. Então, aqui nós temos duas situações. A comida que ela é exposta na rampa, mas ela não é, o cliente, né, não se alimenta dela, ela é considerada como resto em ingestão. Gente, a gente vai reaproveitar essa comida? Não, nós não vamos reaproveitar, tá? Por quê? Porque essa comida, ela já foi exposta e, de certa forma, ela está mais passível de contaminação. As pessoas passaram ali, conversaram em cima, ela já ficou muito tempo exposta, né? Então, essa comida nós não reaproveitamos. Agora, a comida que sobra no prato do cliente, a gente pode usar um termo de quê? De sobra de serviço. O cliente, ele serviu, a comida foi preparada, o cliente colocou a comida no prato e por algum motivo ele não comeu tudo. Então, a gente pode usar esse termo de sobra de serviço, tá? É importante a gente fazer todas essas análises, porque se eu começo a pesar o que está sobrando no prato do cliente, e aí é importante analisar, porque dia que tem carne com osso ou fruta com casca, vai pesar mais, né? Então, a gente precisa ter esse bom senso e a gente trabalhar a conscientização. Usa-se muito fazer orientações nas unidades, por exemplo, esse mês sobrou 1.500 quilos de arroz. Desculpa, sobrou 1.500 quilos de comida. Então, eu vou fazer um momento de conscientização com os meus comensais, onde eu vou colocar ali um cantinho, né? Informando eles, trazendo clareza para eles que neste mês houve um desperdício. Por quê? Porque colocaram a mais e não comeram. E aí a gente pode transformar esses 1.500 quilos em quantidades de alimento. Então, eu vou pegar lá 1.500 quilos de comida e vou expor para eles entenderem o volume que está sendo jogado fora. E a gente pode trazer a clareza das pessoas que passam fome, né? Do desperdício, enfim. Beleza. Sobra limpa, falha no planejamento de produção, resta ingestão, baixa aceitabilidade ou erro de porcionamento. Na prática, esses dados ajudam a corrigir o planejamento, melhorar o dimensionamento e avaliar a aceitação das preparações. Certo até aqui? Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. A primeira imagem é de um prato que sobrou muita comida, né? E aí a gente tem aqui a falta de aceitabilidade ou erro de porcionamento. E do outro lado, um prato que sobrou pouca comida. O porcionamento foi adequado e teve boa aceitação. É só para vocês ilustrarem mesmo e conseguirem entender. Agora, eu trouxe uma fórmula rápida para vocês entenderem como que a gente vai calcular a porcentagem que a gente tá tendo ali de sobra limpa, de resto em ingestão. Então, sobra limpa é igual a quantidade em quilos de sobra limpa dividido pelo total produzido vezes 100. Resto em ingestão é a mesma coisa, tá? Resto em ingestão é igual ao resto dividido pelo total produzido vezes 100. Aqui eu trouxe um gráfico que eu uso muito ele, e inclusive essa planilha já está disponível para vocês, vocês podem baixar, né? Como que funciona?
tem todos os meses, janeiro, fevereiro até dezembro. Todos os dias a gente vai preencher quantas refeições que nós servimos, o RI, certo? E o per capita que eu tive. Beleza? Então, aqui, o que que acontece? O que que nos traz, né, a literatura? Que até, olha só, a meta de per capita adotada para RI é de 20 gramas, conforme proposto na literatura. Então, aqui a gente está falando em gramas. Ou seja, a gente está tendo aqui 30 gramas de sobra. Quer ver? Gosto de ver na prática. Só um minutinho. 3,5 dividido por 105. É isso mesmo, 30 gramas. E aí, aqui a gente tem um consolidado do mês, então, do ano. Então, por exemplo, eu vou sempre tendo o acúmulo do ano e esse gráfico vai mostrando para a gente, tá bom? Outro indicador importante é o índice de aceitabilidade. O que é esse índice, gente? Ele mede o nível de satisfação dos comensais com as refeições servidas. A fórmula dele que é a fórmula mais comum. Número de respostas positivas dividido pelo total de respostas vezes 100. Por que nós devemos acompanhar? Ele garante que o cardápio está adequado ao perfil dos usuários, conecta a qualidade sensorial com o planejamento técnico, pode ser exigido em contratos, a maioria dos contratos exigem que a gente faça esse teste, e nos contratos, inclusive, eles colocam uma exigência mínima de aceitação, né? A gente precisa aplicar essas pesquisas rápidas com frequências, porque elas nos ajudam a ajustar o cardápio com base em dados reais e não apenas em achismo. Aqui é um tipo de pesquisa de satisfação que a gente faz, né? Eu também disponibilizei para vocês vão ter acesso. Outra forma também importante que eu fiz em um cliente onde eu faço auditoria, eu fiz no Forms mesmo, 5 perguntas, e aí depois o Forms dá um compilado daquilo e a gente consegue tabular os dados, tá bom? Tá, qual que é a fórmula para isso? Aceitabilidade é igual. A gente vai pegar, gostei muito. Quantas respostas que eu tive gostei muito? Dividido pelo total de avaliações vezes 100. Isso aqui é em porcentagem. Então, digamos que eu tive 300 respostas e gostei muito foram 175. Então, vai ser 175 dividido por 300 vezes 100. Então, nós tivemos 58,33% de aceitabilidade do gostei muito, tá bom? Um exemplo real: preparação, frango ao molho. Avaliações positivas, 40. Total de respostas, 60. Então, aceitabilidade, 40 dividido por 60 vezes 100, eu tenho 66,7% de aceitabilidade. Compreenderam? O indicador de aceitabilidade conecta o que você planejou com o que o comensal realmente quer comer. E ele é o elo entre o técnico e o sensorial. Agora, nós vamos falar um pouco sobre um outro índice importantíssimo, tá? Que é o índice de produtividade, refeições e funcionários. O que ele mede? Ele mede a relação entre o número de refeições servidas e o número de funcionários da produção. Por que acompanhar? Ajuda a identificar se a equipe está sobrecarregada ou ociosa. Suporte técnico para revisar escalas, justificar contratação ou remanejamento. Na prática, se a produtividade estiver muito abaixo ou acima do ideal, há risco de queda na qualidade ou sobrecarga da equipe. Qual que é a fórmula da produtividade? É produtividade igual total de refeições servidas dividido pelo número de colaboradores da produção, tá?
colaboradores da produção que fazem a comida em si. Então, aqui eu não vou pegar o administrativo. Vocês concordam comigo? Eu não vou pegar nutricionista, auxiliar, cozinheiro, açougueiro, copeiras, tá bom? E eu gosto de fazer um cálculo de copeiras diferente, mas aí depois a gente vai entrar nessa parte hospitalar em um outro momento. Então, vamos aos fatos, né? Cenário 1, produção ideal. Total de refeições por dia, 1.000 refeições. A nossa equipe tem 40 pessoas, certo? Então, a minha produtividade vai ser medida da seguinte forma: vai ser 1.000 dividido por 40 é igual a 25 refeições por funcionário. Então, está equilibrado, boa organização, escala coerente, fluxo funcional. E assim sucessivamente. É dessa forma que a gente segue fazendo os nossos cálculos. Conseguiram compreender? Cenário 2, baixa produtividade. Total de refeições por dia, 1.000 refeições, equipe de produção 67, produtividade 1.000 dividido por 67. Então, eu estou tendo ali 15 refeições por funcionário, muito abaixo da média, tá? Possíveis causas, né? Escalas desproporcionais, mais gente do que necessário, layout ineficiente, deslocamentos desnecessários, falta de padronização ou baixa capacitação, retrabalho ou ociosidade oculta. Aqui, eu sempre falo para vocês, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, porque existem operações e operações. Vocês compreendem que uma unidade hospitalar não é a mesma realidade de um RU, por exemplo, né? Por quê? Porque é um trabalho mais complexo, então a gente precisa analisar. E aí tem literaturas, tem artigos que trazem essas informações para a gente. Eu tenho um livro que eu uso bastante ele como referência, e depois eu vou disponibilizar o nome dele para vocês também, tá? Eu vou criar um documentinho de referências para vocês poderem se basear nessas informações. Tá. Outro ponto importante que nós vamos trazer aqui. Por vezes surge muito essa pergunta: como que eu vou utilizar esse dado na prática? Então, como que a gente utiliza? Qual que é a necessidade? A gente consegue avaliar a necessidade real de pessoal, identificar gargalos operacionais, embasar decisões de contratação ou remanejamento, justificar treinamentos técnicos ou mudanças no fluxo. Produtividade baixa não significa apenas que a equipe está lenta. Pode ser sinal de falta de organização, layout mal planejado ou liderança ausente, certo? Outro indicador importante é o tempo médio de atendimento, né? O que é? Tempo médio gasto desde o início até o fim do atendimento de um comensal. Por que acompanhar? Afeta diretamente na experiência do usuário, pode indicar gargalos na distribuição, layout, mau planejamento ou falta de pessoal. Na prática, medir o tempo com cronômetro em horários de pico, entender se o fluxo está funcionando bem e sugerir melhorias, turnos, fila dupla, mudanças no layout. Isso aqui, eu passo muito por isso aqui, principalmente em restaurantes comunitários. Então, a gente sempre usa esse indicador para ter um norte de como atuar de forma assertiva, tá? Para evitar as filas e melhorar a experiência do cliente, né? Você já perdeu o cliente por causa de fila? Aí eu vou trazer para vocês a técnica do cronômetro, né? Que é o tempo médio de atendimento. O objetivo dessa técnica é medir o tempo que um comensal leva do início da fila até o recebimento da bandeja. Aí eu trouxe para vocês como aplicar o passo a passo. Você vai escolher um dia comum de atendimento, evitando datas atípicas, usar o cronômetro ou celular,
Posicione-se no início da fila e escolha um comensal. Acione o cronômetro no momento em que ele entra na fila para que quando ele terminar de ser servido e sair da linha de distribuição. Repita o processo com 5 ou 10 pessoas em horários diferentes. Por exemplo, 11, 12, meio-dia, 1 hora, e calcule a média dos tempos registrados. Trouxe para vocês uma tabelinha para vocês conseguirem entender. Então, comensal 1, 3,2, né, em minutos. Comensal 2, 2,9. Comensal 3, 3,5. 4 minutos. 5, 2,8. E aí eu chego numa média de 3,3. Como que eu posso fazer para melhorar esse tempo? Vocês entendem? Porque se eu melhoro esse tempo, eu vou melhorar até a qualidade de atendimento que eu tenho com o meu comensal. Não tem coisa pior do que fila grande, do que comensal ali louco, querendo servir, querendo almoçar, e a fila tá ali dobrando a esquina, né? Enfim. E aí eu trouxe aqui também a análise e a ação. Se o tempo médio for maior que 4 minutos, indica gargalo operacional. Possíveis soluções: reforço no horário de pico, criação de fila dupla ou ilha de salada, ajuste de escala, reorganização do layout. Geralmente, restaurantes comerciais, restaurantes como RU, comunitários, refeitórios de hospital, por exemplo, esses refeitórios mais, né, não tem tanta fila assim. Mas nesses outros lugares, é importante também a gente medir o tempo de espera do comensal na fila, tá, pessoal? O cronômetro é simples, barato e revela verdades que o gestor muitas vezes não vê. Tá, não conformidade por categoria. Isso aqui também é importantíssimo. O que é? Registro e classificação dos erros ou falhas observados no processo da UAM. Exemplo: temperatura fora do padrão, falta de EPI, insumos errados, falta de insumos e etc. Categorias comuns: boas práticas, qualidade do insumo, ausência de colaborador, falhas na distribuição, problemas na estrutura, certo? Até aqui alguma dúvida? Por que acompanhar esse indicador? Ele nos mostra onde estão as principais fragilidades da operação, ajuda na prevenção de falhas recorrentes, é base para treinamentos e melhorias, e na prática, a gente pode, por exemplo, apresentar um gráfico mensal por categoria e usar como base para decisões com a equipe, né, para tomada de decisões. Como desenvolver uma tabela e acompanhar registros? Primeiro, criar um formulário de registro de não conformidade. Aí você pode usar papel impresso e fixado no setor, pode usar planilha no Excel, pode usar formulários online, como Forms, né, que eu até comentei com você que eu usei. Aqui eu coloquei um exemplo de quadro, né? Como que a gente faz para mensurar? Então, por exemplo, a categoria de não conformidade. A gente tem aqui temperatura inadequada, falta de EPI, insumo incorreto, ausência de colaborador, problema na estrutura e erro de distribuição. E aqui nós temos a frequência em porcentagem que nós tivemos este problema, certo? Aqui nós temos a frequência. Do lado, a gente coloca o que? As observações frequentes. Tá, temperatura inadequada, alimentos fora da faixa segura na distribuição e armazenamento. Falta de EPI, ausência de toucas, aventais e luvas em áreas críticas. Insumo incorreto, troca de ingrediente ou item fora do padrão do contrato, né? Do padrão contratado. Ausência de colaborador, falta sem substituição impactando no fluxo da produção. Equipamento com defeito, vazamento e iluminação inadequada. Isso sobre problema na estrutura. Erro de distribuição.
Então, aqui nós temos falta de utensílios, porcionamento e porcionamento errado ou fila desorganizada. Até aqui tudo certo? Eu vou perguntando, né? Até parece que eu estou em aula ao vivo. Até aqui tudo certo? Então, aqui eu coloquei uma outra planilha, como que a gente pode mensurar isso. Então, por exemplo, dia 23/7, almoço, categoria, temperatura inadequada. Descrição, o arroz servido a 45 graus, está fora, responsável, Ana, Nutri, medida corretiva, reforço na reposição. Jantar do dia 23, falta de EPI, 2 manipuladores sem touca na cocção. Responsável, coordenadora de nutrição, medida corretiva, reorientação verbal. Dia 24/7, almoço, insumo incorreto, recebimento de frango congelado fora do padrão. Responsável, almoxarife, medida corretiva, devolução ao fornecedor. Aqui, eu coloquei para vocês algumas formas de classificar as ocorrências por categoria. Então, a gente pode usar essas categorias padronizadas, eu recomendo de 6 a 9, por exemplo. Então, a gente vai colocar temperatura inadequada, falta de EPI, insumo incorreto, ausência de colaborador, problema na estrutura, erro na distribuição, falha no armazenamento, higiene e limpeza. Certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai consolidar os dados semanais ou mensais na planilha e aí você vai contar quantas ocorrências caíram em cada categoria. Então, por exemplo, temperatura inadequada, eu tive 12 ocorrências. Falta de EPI, eu tive 2 ocorrências. Insumo incorreto, eu tive 3 ocorrências, tá vendo? Como que a gente vai calcular a frequência? Então, como que eu vou fazer? Vai ser a frequência, aí vai ser ocorrências da categoria dividido pelo total de ocorrências vezes 100, certo? Essa é a fórmula importante vocês fazerem na prática para conseguirem entender. Outra dica importante é transformar em gráfico de pizza, por exemplo, ou colunas, para facilitar a visualização da chefia e da equipe. Que a gente pode usar em reuniões mensais com base para treinamentos. Então, aqui, eu coloquei para vocês entenderem. 60% eu tive temperatura inadequada. 6% erro na distribuição. Problema na estrutura, 9%. Ausência de colaborador, 7%. Insumo incorreto, 8%. Falta de EPI, 10%. Dica prática. Comece com registro simples, impresso se for necessário. Delegue a anotação ao nutricionista, coordenador ou líder de turno. Mostre que o objetivo não é punir, e sim melhorar. Né? A gente não melhora o que a gente não mede, que fique claro isso. Apresente mensalmente dados mais proposta de solução, que é o plano de ação. Então, como apresentar indicadores para chefia e usar em reuniões? Escolha indicadores estratégicos. Leve o que impacta diretamente no resultado, custo, produtividade, aceitação, desperdício. Mostre dados mais análises. Então, por exemplo, a gente pode chegar e falar, nos últimos 30 dias tivemos um CMV de 3,90. Substituiu em relação ao mês, subiu, né, em relação ao mês anterior. Possivelmente por causa do aumento do hortifruti. Só que, quando você leva o problema, você já precisa levar o quê? A solução. Então, qual que é a solução? Já ajustamos o cardápio e revisamos os fornecedores, certo? Use o visual. Gráficos simples, colunas, pizza, linha do tempo, eles facilitam o entendimento e principalmente para chefias não técnicas. Leve soluções, não só problema. Se a gente apresenta um indicador crítico, já leve a proposta de ação ou prevenção. Então, sempre ter um plano de ação, tá bom? Vou disponibilizar para vocês também um modelo de plano de ação.
Periodicidade. Ideal apresentar mensalmente ou semanalmente unidades maiores, sempre com comparativos mês anterior, meta, padrão técnico. A gente sabe que é muito difícil realizar essas reuniões semanalmente, principalmente com os diretores, né, da empresa. Então, fica aí a sugestão de fazer mensal ou quinzenal. Outra coisa é sobre o gráfico comparativo, né? Como a gente vai mostrar para vocês. Na verdade, ele não está acima, ele está no próximo slide. Mostra a evolução do CMV mês a mês. Faixa de meta detectada com linha pontilhada. A gente usou cores verde dentro da meta e vermelha acima da meta, pedindo atenção. Certo? Então, aqui, a evolução mensal do CMV. A nossa meta é o quê? 3,50, certo? Aqui está um modelo visual ideal para apresentação mensal para chefia com foco no CMV. Abril, 3,40, maio, 3,55, junho, 4,10. Aí aqui a gente já conseguiu descer novamente para 3,60. Então, aqui, abril dentro da meta, maio acima da meta, junho acima da meta, julho ainda está acima da meta, porque a nossa meta é o quê? 3,50. Aí, a gente precisa não só apresentar resultados, mas a gente precisa também levar falas técnicas, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo pronto, que vocês podem, inclusive, aplicar nas unidades de vocês, vocês podem, inclusive, aplicar em outras situações, tá bom? Um exemplo de fala técnica que nós podemos usar neste tipo de situação. No último mês, conseguimos reduzir o CMV de 4,10 para 3,60. Ainda estamos ligeiramente acima da meta de 3,50. Mas esse movimento mostra que as ações de replanejamento do cardápio e reforço nos pedidos começaram a dar resultado. Com mais um ciclo de ajustes e revisões com fornecedores, a expectativa é atingir a meta até o próximo mês. Aqui a gente passa credibilidade, confiança e a gente passa também firmeza no que nós estamos falando, certo? Nós entendemos do que nós estamos falando, se é que vocês compreendem a minha fala. Reforçamos o controle diário com apoio de equipe e revisão semanal do custo das fichas técnicas. Olha, gente, o quanto essa fala nos passa credibilidade mesmo. Deixa eu só pegar o sinalizador aqui. Outro tipo de fala técnica. O índice de aceitabilidade caiu de 90% para 82%. Identificamos que a carne ensopada foi rejeitada em 3 dias. Substituímos por preparações grelhadas com melhor retorno. Já validamos com a nova pesquisa. Ou seja, aqui a gente traz o problema e já traz a solução, certo? Você não precisa ter todos os dados do mundo, mas precisa escolher aqueles que vão te dar o poder de decidir melhor. Fechamento, indicadores, né? A bússola da gestão. Por que mensurar? O que não se mede, não se gerencia. Indicadores transformam achismos em ação. Então, agora vamos fazer aqui um fechamento dessa aula. Os principais indicadores vistos, nós falamos sobre o CMV, avaliação de custo e oportunidades de renegociação, sobra limpa e resto em gestão, sinais de aceitação e planejamento, índice de aceitabilidade, validação da qualidade sensorial, produtividade da equipe, diagnóstico de escala, layout e capacidade, tempo de atendimento, eficiência e experiência do comensal, não conformidades, prevenção de falhas com foco na qualidade. Tá. Como aplicar, né? Registro simples,
planilhas automatizadas, análise semanal, mensal, mais gráfico de tendência, apresentação clara para a chefia com linguagem técnica e visual, conforme eu mostrei para vocês. Gestão alimentar é estratégica. O que acontece aqui, gente? Os indicadores bem acompanhados guiam decisões, sustentam argumentos e mostram o valor da nutrição na operação. Então, nós finalizamos aqui mais essa aula, né? Essa aula 5, e eu encontro vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.